Você conhece a história milagrosa e perversa de Santa Lúcia de a Freira II? Você sabia que a Romênia, onde a Freira I se passa, contém um caso de exorcismo famoso? Você também sabia que Lorraine Warren, da vida real, teve uma experiência com a Valak? E mais ainda, você sabia que o mosteiro de Carta de a Freira contém uma história real, macabra? E isso é só a ponta do iceberg da história real da Valak. Então, vem comigo para a história real da Valak e todo o universo de A Freira. Fala, Geeks! Quem é Valak? A forma mais memorável da Valak é, sem dúvidas, a da freira demoníaca. Pele pálida, nariz adunco, olhos amarelos que brilham no escuro e dentes afiados como lâminas. Essa escolha visual é brilhante, porque mistura dois elementos que causam desconforto imediato. A figura religiosa, símbolo de pureza e fé, e a aparência grotesca do mal. Mas Valak não se limita a essa forma. Em Invocação do Mal 2, o demônio também assume duas outras formas, provando que pode manipular a realidade e assumir identidades diferentes para atormentar suas vítimas. Isso nos leva a uma das suas principais características, a capacidade de enganar e confundir, sempre explorando os medos mais profundos de quem cruza o seu caminho. O que muita gente não sabe é que Valak não foi criado apenas para o cinema. Essa entidade já aparecia em antigos livros de demonologia, com diferentes nomes. Valak, Volace, Wallach, Malak, Falak e até mesmo Valu. Um dos primeiros registros está em Pseudomomachia, Daimon, escrito no século XVI por John Winter, um médico e demologista que estudava as artes ocultas. Mais tarde, Valak também surge em um dos grimórios mais famosos da história, The Lesser Key of Solomon, ou A Chave Menor de Salomão, que teria sido traduzido e reinterpretado por cultistas ao longo dos séculos, incluindo Aleister Crowley. Mas aqui vem a parte curiosa. Nesses textos antigos, Valak não tem absolutamente nada a ver com a feira assustadora que conhecemos nos filmes. Na verdade, ele é descrito como uma criança angelical, com asas brancas, montado em um dragão de duas cabeças. Parece até contraditório, não é? Um ser com aparência inocente, mas que na verdade esconde uma das naturezas mais traiçoeiras do inferno. De acordo com os grimórios, Valak ocupa uma posição de altíssimo prestígio no inferno. Ele é chamado de Alto Presidente do Inferno, e dependendo da fonte, comanda entre 30 e 38 legiões de demônios. Isso significa milhares de entidades sob seu domínio, prontas para espalhar o caos. Sua especialidade é revelar tesouros escondidos, e ao mesmo tempo guiar aqueles que invocam até serpentes venenosas. Isso reforça sua natureza de engano. Ao oferecer poder e riqueza, ele entrega apenas armadilhas. E não é à toa que a serpente aparece ligada ao seu nome. Na teologia, a serpente sempre foi um símbolo de engano, corrupção e queda. Agora vem a pergunta: Valak existe de verdade? Assim como a maioria dos nomes que aparecem nos livros de demonologia, não existe nenhuma prova de que Valak seja real. Valak pode ser apenas mais uma invenção de ocultistas que tentavam catalogar o mal e entender seus mistérios. Mas a sua força simbólica é tão grande que, 5 séculos depois dos primeiros registros, ele ainda é lembrado, agora como um dos demônios mais assustadores do cinema. E mesmo que a sua existência física nunca seja comprovada, só o fato de tantas culturas diferentes compartilharem mitos sobre entidades parecidas já é suficiente para alimentar a imaginação e os nossos pesadelos. Lorraine Warren era realmente assombrada por uma freira? A freira Valak, como a conhecemos, não corresponde em nada ao aspecto tradicional do demônio descrito em grimórios antigos. Aliás, em registro de ocultismo, Valak é retratado como uma criança alada montada em um dragão de 2 cabeças. Nada a ver com uma freira de convento. E é justamente aí que surge a grande questão. De onde veio a inspiração para dar essa forma sombria ao inimigo espiritual de Lorraine Warren? Durante a divulgação de Invocação do Mal 2, onde a freira apareceu pela primeira vez como antagonista, o diretor James Wan contou uma história curiosa. Segundo ele, a própria Lorraine Warren relatou ter sido assombrada por uma entidade espectral durante sua vida.
Mas atenção, ela não viu uma freira. O que Rowena descreveu era algo muito mais abstrato e de certa forma até mais assustador. Ela falava de um vórtice rodopiante, quase como um redemoinho sobrenatural, no centro do qual viu uma figura encapuzada. Essa descrição vaga deixava espaço para inúmeras interpretações. E Ram, como mestre do terror, viu nisso uma oportunidade. Foi aí que nasceu a ideia de dar um encapuzado uma forma mais definida, que desafiasse não só os Warrens, mas também a plateia, a de uma freira demoníaca. Pense bem, o que pode ser mais perturbador do que ver algo maligno usando a forma de algo sagrado? A escolha de transformar o vulto em uma freira não foi apenas estética, foi psicológica. Era como colocar um mal vestido com a roupa da fé. Essa decisão também tinha um propósito narrativo muito claro. A figura da freira, ligada diretamente às visões de Lorraine, tornou-se um reflexo do medo e da luta espiritual que ela enfrentava. Não era só um demônio qualquer, era uma entidade que se conectava a ela de maneira íntima, quase pessoal. Por isso, no clímax de Invocação do Mal 2, Valak não é apenas uma ameaça à família Hodgson, mas um teste de fé para Lorraine. É exatamente esse detalhe que dá mais peso à história. Mesmo que a forma da freira nunca tenha sido vista por Lorraine, na vida real, o núcleo dessa inspiração nasceu de suas experiências autênticas com o sobrenatural. Zenblum apenas traduziu para a linguagem do cinema algo que, para Lorraine, já era aterrorizante o suficiente. Mosteiro de Carta. Se você já assistiu a Freira, provavelmente se lembra do cenário sombrio e perturbador, a imponente abadia isolada na Transilvânia. Mas o que muita gente não sabe é que esse local não foi escolhido por acaso. Existe uma história real por trás do Mosteiro de Carta, que o torna ainda mais assustador e talvez até mais amaldiçoado do que no próprio filme. O Mosteiro de Carta, localizado na Romênia, foi construído por volta de 1205, em plena Idade Média. Ali viviam monges cistercienses, conhecidos como os monges brancos, já que usavam hábitos claros, ao contrário dos tradicionais trajes pretos de outras ordens. No entanto, a vida deles estava longe de ser pacífica. Eles levavam uma rotina marcada pela fome, pelo trabalho pesado e por condições precárias de sobrevivência. Poucos ultrapassavam os 40 anos de idade. Esse sofrimento coletivo alimentou a crença de que o local acabou impregnado por energia negativa. E para piorar, os monges foram expulsos pelo rei da Hungria em 1474. Depois disso, a estrutura grandiosa foi se deteriorando, restando apenas as ruínas de pedra que conhecemos hoje. Só que a verdadeira atmosfera de terror veio muito depois. Histórias locais afirmam que o mosteiro se tornou um dos lugares mais assombrados da Romênia. Há relatos de fantasmas vagando pelos corredores, paredes que vibram sem motivo aparente, objetos que voam sozinhos e até cadeiras que arrastam pelo chão em plena madrugada. E tem mais. Durante escavações no porão, 2 corpos foram encontrados. Eram de homens enterrados séculos antes. Depois que seus túmulos foram mexidos, os moradores acreditam que seus espíritos nunca mais descansaram em paz. E desde então passaram a assombrar o local. Quando James Wan e sua equipe decidiram ambientar a freira nesse cenário, a escolha faz todo sentido. Afinal, usar um local já considerado amaldiçoado na vida real aumentava ainda mais a sensação de terror no cinema. No filme, vemos a abadia em 1952 ainda em funcionamento, mas, na realidade, nesse período o mosteiro já não passava de um amontoado de ruínas corroídas pelo tempo. Essa fusão entre realidade e ficção deu ao longo aquele ar de autenticidade, como se Valak não fosse apenas um demônio criado para o universo da Invocação do Mal, mas uma presença que podia estar realmente ligada ao local. É exatamente isso que torna a experiência de assistir a freira ainda mais arrepiante. O Exorcismo de Tanaku. Você já reparou que os filmes da franquia Invocação do Mal sempre tentam se conectar a histórias reais do terror? Foi assim com o caso Amityville, nos Estados Unidos, e o fenômeno Poltergeist de Enfield, na Inglaterra. Por isso, não faria sentido se a freira fosse apenas uma invenção sem nenhuma raiz no mundo real. E aí entra a Romênia, um país carregado de lendas sombrias, tradições religiosas rígidas
e principalmente histórias de freiras envolvidas em mistérios e possessões. E talvez a mais famosa delas seja o chamado Exorcismo de Tanaku, que chocou o mundo em 2005. De acordo com reportagens internacionais, uma jovem freira de apenas 23 anos, chamada Maricica Irina Cornice, foi internada em um hospital psiquiátrico após apresentar fortes alucinações. Os médicos diagnosticaram esquizofrenia e recomendaram o tratamento com medicamentos. Poucos dias depois, ela foi liberada para voltar ao convento da Santíssima Trindade, com a ordem de continuar medicação regularmente. Mas foi exatamente aí que tudo tomou um rumo trágico. Dentro do convento, suas alucinações, principalmente as vozes que dizia ouvir, foram interpretadas de forma bem diferente pelo clero. Para eles, aquilo não era um transtorno mental, era a manifestação do próprio diabo. E a solução, segundo acreditavam, seria realizar um exorcismo. O ritual, no entanto, foi extremamente cruel. Durante 3 dias, Maricica foi amarrada a uma cruz, amordaçada com uma toalha e privada de comida e água. As freiras e o padre envolvido acreditavam estar salvando sua alma, mas o resultado foi justamente o oposto. Ela perdeu a vida em condições aterrorizantes. O caso logo se espalhou pelo mundo. Em 2007, os responsáveis foram julgados e condenados à prisão, e jornais como The New York Times e NBC News deram destaque à tragédia. Esse episódio ficou conhecido como o Exorcismo de Tanaku, e até hoje é lembrado como uma das histórias mais perturbadoras de possessão e fé mal interpretada. E não para por aí. A Romênia, cenário de A Freira, também guarda outros pontos cercados por mistério, como o Mosteiro de Carta, famoso por suas ruínas góticas e por relatos de assombrações. Esse pano de fundo sombrio e real foi o que deu ao filme um peso ainda maior. O público sabe que, mesmo que a Freira Demoníaca Valak seja uma criação do cinema, a inspiração vem de acontecimentos que realmente marcaram a história do país. A Irmã Irene foi baseada em uma pessoa real? Você já se perguntou se a Irmã Irene foi inspirada em uma pessoa de verdade? Afinal, o universo Invocação do Mal é conhecido justamente por misturar terror sobrenatural com fatos reais, sempre trazendo casos investigados por Ed e Noir. Mas será que Irene também tem uma origem no mundo real? Bom, a resposta pode te surpreender. Apesar de toda a ambientação sombria do filme A Freira ser inspirada em locais e épocas históricas, não existe registro de que a personagem Irene tenha sido baseada em alguém específico. Diferente de Ed e Lorraine, que realmente existiram, investigaram dezenas de casos sobrenaturais, Irene parece ser uma criação original dos roteiristas. E faz sentido. A personalidade dela é construída de um jeito muito aberto. Ela é uma jovem noviça, cheia de dúvidas, mas também com uma fé poderosa e suficiente para enfrentar Valak. Essa falta de detalhes biográficos mais profundos dá a entender que Irene foi pensada justamente como ponto de entrada para o público dentro daquela história, quase como se fosse os olhos do espectador dentro daquele universo macabro. Mas tem mais. Embora Irene não esteja ligada a uma figura histórica concreta, os cenários que ela vive, as jornadas são reais e cheios de peso. A Romênia, por exemplo, carrega uma tradição fortíssima de lendas religiosas, histórias de mosteiros antigos e superstições sobre forças do mal. Esse pano de fundo já garante uma sensação de realidade e mistério, mesmo sem precisar de um personagem real como base. Outro detalhe interessante é que os filmes A Freira se diferenciam de outros longas do universo Invocação do Mal, justamente por não estarem tão presos a relatos documentados dos Warners. Isso dá ao cineasta liberdade para criar tramas mais fantásticas, mas sem perder o clima de isso poderia acontecer. Ou seja, mesmo que Irene não seja real, o ambiente e a atmosfera em que ela se move são tão palpáveis que a linha entre ficção e realidade fica borrada. A história de Santa Lúcia. Antes de começar, é importante lembrar que estamos falando de uma santa cuja história foi contada e recontada ao longo de séculos. Isso significa que muitos detalhes podem ter se perdido no tempo. Algumas partes podem ter sido embelezadas e, claro, várias versões acabaram surgindo. Ainda assim,
a essência de sua trajetória permanece poderosa e cheia de significado. Os primeiros registros que temos sobre Santa Luzia, o Lúcia de Siracusa, como era seu nome próprio, aparecem nos Atos dos Martírios, lá pelo século V, cerca de 100 anos após sua morte. Santa Lúcia nasceu em 283 DC, na cidade de Siracusa, na ilha de Sicília, uma região que, na época, fazia parte do Império Romano. Lúcia vinha de uma família nobre e muito rica, descendente de romanos e gregos. Um detalhe importante, porque naquela época, ter uma boa posição social significava ter poder e influência, mas a vida de Lúcia mudaria drasticamente ainda na infância. Quando tinha apenas 5 anos, seu pai faleceu, deixando Lúcia e sua mãe, Eutíquia, sozinhas. Sem um guardião, as duas ficaram vulneráveis no mundo onde as mulheres raramente tinham voz ou liberdade. Para garantir um futuro seguro para a filha, Eutíquia arranjou um casamento para Lúcia com um jovem de uma rica família pagã. Essa era uma prática comum na época, já que os casamentos eram vistos muito mais como alianças entre famílias do que como união de amor. Mas Lúcia guardava um segredo que mudaria o rumo da sua vida. Ela já havia consagrado sua virgindade a Deus. Em outras palavras, havia prometido sua vida a Cristo, algo que sua mãe não sabia. Mesmo diante da pressão familiar e das expectativas da sociedade, Lúcia não pretendia quebrar essa promessa. Sua fé era inabalável. Com o passar dos anos, Eutíquia ficou gravemente doente. Desesperada, Lúcia convenceu a mãe a fazer uma peregrinação até Catânia, uma cidade próxima, para visitar o túmulo de Santa Ágata, outra mártir cristã muito venerada. Durante a viagem, um acontecimento extraordinário marcou para sempre a história de Lúcia. Segundo os relatos, ela teve uma visão da própria Santa Ágata. Nessa visão, Ágata lhe disse que a fé de Lúcia não só curaria a doença de sua mãe, como também faria dela um símbolo de glória para Siracusa. E foi exatamente o que aconteceu. Eutíquia milagrosamente se recuperou. Com a cura da mãe, Lúcia tomou uma decisão radical. Pegou todo o dote que seria usado no seu casamento e distribuiu aos pobres. Esse ato de caridade e devoção não passou despercebido e despertou a ira de quem não compartilhava da mesma fé. Entre aqueles que ficaram indignados com a decisão de Lúcia estava seu pretendente, que a denunciou às autoridades romanas. Naquele período, o Império Romano vivia sob o governo do imperador Diocleciano, conhecido por uma das mais violentas perseguições contra os cristãos. O governador local, Pascácio, chamou Lúcia para interrogá-la. Pascácio exigiu que a jovem oferecesse um sacrifício ao imperador romano, um gesto que representava a adoração de divindades pagãs. Mas Lúcia, com apenas 21 anos, se recusou firmemente, declarando que só reconhecia Cristo como seu único Senhor. Essa resposta, em uma época em que ser cristão podia significar morte, foi um verdadeiro ato de coragem. Irritado com a ousadia da jovem, Pascácio ordenou que Lúcia fosse levada a um bordel para ser violentada. Mas, de acordo com a tradição, algo incrível aconteceu. Nenhum soldado conseguiu movê-la, mesmo com a ajuda de bois e cordas. Era como se Lúcia estivesse enraizada no chão, protegida por uma força divina. Frustrado, o governador ordenou que ela fosse queimada viva. Lenhas foram empilhadas ao redor da jovem, mas, para a surpresa de todos, as chamas simplesmente não tocavam. Lúcia permanecia intacta, serena e inabalável. Por fim, Pascácio deu ordem que selaria seu martírio, que uma espada fosse cravada em sua garganta. Foi assim que, em 304 DC, Lúcia entregou sua vida, tornando-se uma mártir da fé cristã. Relatos posteriores, especialmente que surgiram por volta do século XV, acrescentaram um detalhe ainda mais impactante à história. Dizem que Pascácio teria arrancado os olhos de Lúcia durante a tortura. Por causa disso, ela passou a ser venerada como a padroeira dos cegos e das pessoas com problemas de visão. Até hoje, em muitas representações artísticas, Santa Lúcia aparece segurando seus olhos em uma bandeja, um símbolo de sua pureza e do sacrifício que fez por sua fé. Mesmo após sua morte, a história de Lúcia se espalhou rapidamente. Um século depois, seu nome já era conhecido entre os cristãos de toda a Europa. Sua festa é celebrada no dia 13 de dezembro, uma data que, curiosamente, marca o período do ano em que as noites são mais longas
no hemisfério norte. Por isso, Santa Lúcia também é associada à luz que vence as trevas, um símbolo perfeito para uma jovem que jamais deixou sua fé se apagar. Até hoje, sua memória é honrada em diversas partes do mundo. Em países como a Suécia, por exemplo, a festa de Santa Lúcia é um dos eventos mais esperados do ano, com procissões iluminadas por velas que representam a esperança e a pureza. E agora me conta, você já conhecia o exorcismo de Tanaku? Você teria coragem de passar uma noite no mosteiro de Carta? O que achou da história de Santa Lúcia? Comente. Se você curte histórias reais, de terror com bastante curiosidade, se inscreva ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima. Fui!